Está aqui conosco Arildo Lima Júnior, ex-consultor jurídico da Câmara. Bom dia, Arildo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tizoco, a todos os ouvintes da 94 FM. Prazer estar com vocês no início dessa semana. Vamos nós aqui, Arildo. Antes da gente falar sobre o período aí que você passou como consultor jurídico da Câmara, porque temos muitas questões jurídicas aí, né, que vieram a explodir aí logo depois da sua saída também, mas a gente não pode deixar de colocar para você essa discussão que a gente acabou de fazer aqui com a matéria sobre a morte da Eduarda, o desabafo bastante emocionado da tia, essa situação toda que a gente vive e que nós vivemos já faz muito tempo. Você, inclusive, como ex-vereador, também viu essa situação acontecer no período em que você esteve na Câmara. Qual que é a solução para isso? Tem alguma solução para isso? Como é que você, que já observou isso lá da tribuna da Câmara, do ato da vereança, como é que pode? O que o vereador pode fazer? É gritar também, assim como a maioria das pessoas? Antes de mais nada, os nossos sentimentos, e aqui um abraço para toda a família da Eduarda, que perdeu esse anjinho, né, por falta de assistência médica, de responsabilidade do poder público. E aqui a gente deixa um abraço a toda a família e que pode contar com as nossas orações para que essa dor imensurável seja um pouquinho abafada do coração de todos os familiares. Como vereador, nós sempre debatemos essas questões, né? Quando nós falamos Sistema Único de Saúde, nós estamos falando da responsabilidade dos três entes, União, Estado e município, para satisfazer a necessidade desse serviço público tão essencial, que é cuidar da saúde da nossa população, né? E sempre nas discussões, e esse assunto ele é recorrente, infelizmente, Marcos, né? Sempre vem à tona problemas de ordem da área da saúde, com mortes por falta de leitos, por negligência médica, por baixa resolutividade, principalmente na atenção básica, que é de responsabilidade da prefeitura. Esse é um debate recorrente na Câmara Municipal. Infelizmente, o que cabe à Câmara é fazer a discussão e, dentro da sua missão constitucional, pouco ela pode estar realizando, porque cabe ao Poder Executivo as ações, né, com relação ao tratamento, à operação do sistema de saúde público. Então, a Câmara Municipal realmente, na sua missão constitucional, pode pouco em dar soluções e resolutividade ao problema. Mas, sim, é importante fazermos o debate e as cobranças necessárias àqueles que devem a responsabilidade. Nós vimos que a tabela SUS, que é de dever da União, não são reajustadas há anos. O Estado implanta um sistema de hospital-orçamento, onde, depois daquele valor correspondente, acaba não abrindo mais possibilidade de tratamento, ou seja, ele tem... Quem chega depois do orçamento vai morrer. Vai morrer, né? E o município, né, que tem a sua responsabilidade na atenção básica, como você acabou de falar, com baixa de resolutividade aqui em Bauru, como a gente constata sempre, também deveria ter o seu dever de ter um hospital municipal. Todas as cidades do estado de São Paulo, com o porte de Bauru, têm o seu hospital municipal. Então, nós, batendo um orçamento mais de R$1,5 bilhão de reais, com recursos disponíveis, poderíamos sim avançar numa política pública voltada à saúde e darmos uma retaguarda hospitalar naquilo que o município poderia contribuir com o sistema de internação e tratamento de médio e alta complexidade. Nós temos uma situação aí, não é, Arildo, que acaba complicando tudo isso, que é exatamente o fato de uma cidade desse tamanho, com a demanda que ela tem, com 4 unidades de pronto atendimento, acaba tendo aqui para dentro, infelizmente, não tem hospital de porta aberta. É isso mesmo. A partir do momento em que nós entramos no sistema de unidades de pronto atendimento, os hospitais que o Estado acabaram colocando dentro da cidade e também na região, passaram
a tal da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, a tal da CROSS. Então, quer dizer, hoje, a pessoa pode sofrer um acidente na porta do hospital de base, ela tem que ir para uma UPA, porque o hospital de base não tem porta aberta para atender. Se for assim no hospital estadual, se for assim também no HC, em qualquer outro local. No meu modo de entender, politicamente, na medida em que o governo do estado, por exemplo, se eximiu desse atendimento de urgência e emergência e jogou no colo do município, aí é que está o pulo do gato do ponto de vista da responsabilidade. E os prefeitos, naquela época e hoje, aceitam isso. A questão foi, o Estado olhou para o município e falou, toma, que o filho é seu, o problema é seu. Aquele que vai entrar aqui no meu atendimento, eu vou decidir, a partir de uma central de regulação. Então, isso acabou tornando ainda mais difícil, e eu sempre coloquei esse questionamento. Eu, Marcos, sinceramente, não queria estar na pele de quem opera um sistema de central de regulação de ofertas de serviço. Porque é estar com um papel na mão, sabendo que você está decidindo sobre a vida ou a morte de uma pessoa. E, às vezes, decidindo sobre a vida e a morte de uma pessoa com o prontuário na mão e uma ordem judicial na outra. E tendo que decidir em relação a isso. É uma doideira. Realmente é um problema sério que nós, enquanto poder público, temos que fazer o enfrentamento com coragem e assumir cada um a sua responsabilidade no trato com a saúde pública da população. Arildo, obrigado pela presença aqui na Informação. Eu penso da seguinte maneira, Bauru tem vários problemas. Estamos falando da saúde, mas Bauru hoje tem vários problemas, e problemas sérios, problemas graves, né? Pessoas com falta. Ontem eu conversei com uma pessoa, que é lá do bairro do Popular Ipiranga, na sexta-feira a água chegou durante 20, 30 minutos, no sábado não teve água, domingo não teve água, e hoje pela manhã essa pessoa mandou uma mensagem dizendo que a água continua sem água. Então nós temos sérios problemas na cidade de Bauru. Eu acho que para o vereador é bastante complicado, porque o vereador quer resolver, mas chega no executivo e há um problema, né, de chegar numa conclusão, né? O problema de água na cidade, principalmente a região que é abastecida pelo Batalha, já é um problema recorrente. Se os prefeitos que passaram pelo nosso município estivessem somente observado e obedecido uma lei municipal que fez com que o plano diretor de águas tivesse força de lei e tivesse implementado, possivelmente nós não estaríamos discutindo esse problema nesse momento. Então, nós temos uma lei municipal que tem como base o plano diretor de águas, que traz um cronograma físico-financeiro de investimentos e de operações para sanar esse problema. Infelizmente, houve um negligenciamento, né, dos chefes do executivo e não implementar o plano diretor de águas, que foi pago com dinheiro público em 2014 ou 2015, salvo engano. Eu estava na Câmara como vereador e que houve um grande debate nesse sentido. Infelizmente, deixou-se de lado, mesmo sendo lei, e por isso que hoje nós estamos aqui discutindo novamente a falta de água em quase 40% da população bauruense. Tem um comentário aqui, Tizogo, rapidamente, do Coronel Meira. Ele deixou um comentário aqui no YouTube. Nós estamos ao vivo no YouTube, é só você digitar 94 FM Bauru. Bom dia, nesse momento 34 pacientes aguardam vagas para hospitais estaduais nas UPAs e pronto-socorro, sendo 2 para UTI. Nosso bom dia aqui para o Milton Júnior, que está nos acompanhando. Maria Inês Campos dizendo parabéns e informação, Deus abençoe, que vocês sejam ouvidos. Temos aqui o Marco Aparecido, atenção, a UPA do Meridota não tem condições de atender, está suja, desorganizada, demora de 4 horas para atender, dessa forma melhor fechar, atende mal e pessoas morrem por negligência. É isso, né, Arildo? É uma situação difícil, né? É uma situação difícil, né? E por isso que a autoridade, aquele que está no poder, ele precisa, em primeiro lugar, ter a sensibilidade da dor das pessoas. Nós precisamos sentir a dor das pessoas. Aquele que quer
se enveredar pela vida pública, em primeiro lugar, ele precisa gostar de gente e ter a sensibilidade da dor dessa gente. E se estar pronto para buscar transformar a vida dessas pessoas. Sem tal sentimento e conceito, não se deva se envolver com a política, porque a política ela só tem uma finalidade, ato de servir. Caso contrário, é um equívoco tremendo essa pessoa querer ser um representante da sociedade, seja no executivo, seja no legislativo. Ô Lima, você esteve no Legislativo durante bastante tempo, seja como vereador e depois, num outro momento, como consultor jurídico da Casa. É interessante que, assim que você deixou a consultoria jurídica da Casa, por uma determinação de lei, né, por uma questão aí que a Câmara de Bauru já há muito tempo deveria ter resolvido, mas acabou resolvendo a partir do momento que a Justiça determinou. Como é que você está vendo esse momento, essa discussão, esse questionamento, inclusive, ao atual sistema, né, que vai, pelo menos até que o concurso público que foi feito possa homologar quem passou no concurso para que sejam retirados os advogados contratados através de licitação. Como é que você vê esse momento e todo o imbróglio que surgiu com ações diretas de inconstitucionalidade, com discussões, inclusive com ordem de prisão no plenário por descumprimento disso ou daquilo? Como é que você, como ex-vereador e como ex-consultor, enxergou todo esse momento? A questão da consultoria jurídica da Câmara realmente precisa avançar, como está sendo realizado atualmente, através a ocupação do procurador jurídico através de um cargo efetivo. Isso a gente já defendia lá atrás, tanto que o atual presidente, o Júnior, como também o ex-presidente Marcos, né, vinha com esse pensamento, tanto que se abriu o concurso, só que nós sabemos que o concurso ele demora 6, 7, 8 meses, até mesmo um ano, até o provimento do cargo. Então, a Câmara Municipal, a partir de julho, possivelmente, terá um procurador jurídico de carreira, que é importante para o Legislativo mediante a quantidade de demanda e para parar também desse profissional ser utilizado como instrumento de debate político na tribuna. Isso é um equívoco, muitas vezes, alguns vereadores utilizarem, né, dessa questão que até então era cargo em comissão, para fazer os debates políticos que a ele interessa. Então, a segurança jurídica, através de um servidor de carreira, é fundamental, né? Esse sistema, ele vem desde 1957, então não foi uma invenção atual. Então, esse sistema de consultoria jurídica da Câmara vem ao longo de décadas. E também tem um período assim, né? Dependendo de que lado se está, num determinado momento, se é contra a consultoria jurídica, porque ela está defendendo o presidente, porque é cargo de confiança. Dependendo do outro lado, quando se defende a consultoria jurídica, porque o presidente que está lá representa o outro lado da discussão. Esse é o grande problema. Por isso que eu disse para você que é importante essa questão de um profissional para tirar esse ingrediente do debate político que muitos utilizam dependendo da condição que lhe convém, né, do momento, né, que lhe convém. Então é importante essa situação, essa condição agora de realidade da Procuradoria Jurídica da Câmara, né? Com relação ao momento que a Câmara passa, né, é um momento eleitoral. E esse mandato ele está muito tensionado, né? A gente diz que os ânimos estão à flor da pele, né? E consequentemente, esse calor das discussões faz com que a Câmara, como também o Executivo, perca um pouco a sensibilidade do que é a finalidade dos poderes, que é o interesse público, que é servir a população. Então, momento eleitoral, esse mandato vem muito tensionado, e aí, neste ano, acabou se intensificando mais ainda esses ânimos, né? E que nós vimos alguns episódios na Câmara Municipal, devido a todo esse calor,
que não é interessante para a sociedade, né? Porque quando nós falamos de Câmara e quando falamos do Executivo, nós temos que olhar o interesse público, o interesse da cidade, o interesse da sociedade bauruense, né? O mandato pertence à população e não àquele que detém a procuração. Então, eu vejo que é devido a todas as circunstâncias que vocês vêm corriqueiramente debatendo aqui no Informação, né? E que a gente precisa parar para refletir se é isso mesmo que nós queremos no futuro, né? Se está bom esse modelo, ou se a gente precisa voltar à consciência e dizer, olha, chega um momento para vamos parar com isso, né? Tem que ter uma palavra de conscientização, de reequilíbrio, porque é a cidade que interessa. Nós fizemos uma enquete recentemente aqui no Informação, Arildo, perguntando para a população o que elas achavam dos atuais vereadores à Câmara. Venceu, né, Tizoco, com uma margem bem alta, né, a renovação na Câmara, né? Foi isso, a necessidade de renovação. Aliás, é algo que em todos os mandatos, né, quando a gente faz esse tipo de questionamento, há uma expectativa de renovação. Eu, com o tempo, viu, Marcos, passei a fazer a leitura dessa renovação, não muitas vezes em relação a nomes, mas em relação a posturas. Porque muitas vezes você tem uma renovação de nomes e aqueles nomes que você achou que de repente podia significar algo de positivo para o legislativo, acontece exatamente ao contrário. Falta de conhecimento, falta de preparo, falta de vontade de conhecer, de estudar e de se preparar. Então, quer dizer, eu entendo renovação na cabeça do ouvinte, do internauta, do eleitor, como assim, algo que possa ser melhor daquilo que está aí, e não apenas trocar por trocar. Eu não sei como é que você enxerga isso também, Arildo. A Câmara Municipal é importante você ter ali pessoas novas, né, que vêm com oxigênio, que vêm com vontade, e pessoas maduras para trazer o equilíbrio da experiência e da sabedoria. Então, é fundamental você ter uma composição dentro desse quadro mesclado, no meu entendimento. Então, mas renovação por renovação, nem sempre nós estamos falando de melhora das condições, principalmente de produção e de nível de debate dentro do parlamento. Porque o parlamento é onde é a casa das discussões. É o parlamento onde você parlar e fala, debate, né? É ali que você aprimora, é ali que você depura, ali que você permite também a voz da sociedade. Então, o parlamento ele tem um papel fundamental nas discussões sobre a cidade, seja no Estado, enfim, na União, ou seja, o parlamento é fundamental. E ele cabe o quê? As discussões no campo das ideias. Tem o seu papel fiscalizatório, que é dever do parlamento, mas principalmente a colaboração é no campo das ideias, onde a gente depura, aprimora e ajuda a construir uma consciência melhor a ser entregue de forma operacional, materializada à sociedade. Ô Lima, mudando um pouquinho de assunto, você também foi presidente da Coab. Sim. Durante um período, né, como presidente da Coab. Eu me lembro que muitas vezes nós discutimos a condição da Coab, principalmente essa dívida que está aí, negociada, reduzida, como você, inclusive, e outros que passaram por lá, sempre bateram em cima, ó, não é tudo isso, é preciso fazer um encontro de contas, é preciso depurar aquilo que já foi pago, o que não foi pago, o juro que foi pago, como que foi pago, né, a faca no pescoço, muitas vezes, de prefeitos que passaram por aí, que acabavam dizendo amém às pressões do governo federal, através da Caixa e tudo mais. E a pergunta agora é a seguinte: depois de que tudo isso se tornou realidade, que se chegou a um acordo, esse acordo não sai, Lima. Esse negócio não é definido, não se começa a pagar. Enquanto isso, a dívida vai aumentando outros tantos milhões aí a cada ano. Você que viu isso de perto, o que você acha que está faltando aí para poder bater esse martelo, e pelo menos desse ponto de vista, porque tem outros tantos bilhões ainda a serem pagos pela Coab, com as construtoras, por exemplo, como é que essa dívida com a Caixa não anda e não é resolvida de vez? Tizoco, isso é um ponto fundamental, importantíssimo, relevante, e deveria estar na agenda, num lugar de prioridade da agenda das discussões
sobre a nossa cidade. A dívida da Coab pode inviabilizar nos próximos anos os investimentos que o município necessita e merece receber, né? Nós estamos falando hoje de uma dívida, eu não me lembro atualizado os números, mas mais de 1,7 bilhão de reais. É claro que quando você faz o encontro de contas, o encontro de contas, esse valor, no encontro de contas, e se avançar no acordo, né, é o que a gente não está conseguindo ver. Nós tínhamos iniciado esse processo, dando continuidade àquilo que se havia começado, mas nós tínhamos iniciado, e era uma prioridade à época, nós estamos falando de começo de 2020, avançarmos um acordo. Se nós avançarmos um acordo, nós vamos ter um desconto, pontualidade, através da resolução, salvo engano, 809, né, aonde o juro moratório ele será abatido do valor total da dívida. Nesse encontro de contas, com aquilo que a Coab tem para receber, e o que ela deve ao sistema financeiro de habitação, hoje, na época, era 350 milhões de reais. Hoje, com certeza, não é mais 350, deve estar batendo aí na casa dos 450, quase meio bi. Quanto mais passa o tempo, mais a dívida aumenta, e menos, e mais, porque a partir de 2016, a remuneração, se fizer o acordo, sai de 3,08% e vai para 6%. Então, assim, nós estamos produzindo de forma dolosa um aumento de dívida do município. E essa discussão parece que foi esquecida no debate da cidade, né? Então, a Coab é um assunto sério que precisa ser enfrentado com coragem, ousadia, determinação e com a responsabilidade que o gestor público precisa ter na gestão dos recursos da sociedade. São 7h59, Arildo Lima Júnior, ex-consultor jurídico da Câmara, é o convidado de hoje aqui do Informação. Arildo, algum agradecimento, alguma colocação nesse finalzinho de bate-papo aqui? A vocês, né, por esse espaço democrático, a importância da imprensa, da Rádio 94, nas discussões sobre a nossa cidade. Eu aprendi, à época, ouvir e discutir um pouco a política da cidade com a 94, através da nossa saudosa Maria Dalva, que foi um ícone, né, do rádio na cidade de Bauru. E já disse até para o Tizoco, nas nossas conversas informais, né, da importância da rádio e desse espaço para as discussões da nossa cidade. E não é para ser contra A e a favor de B, não. É a isenção, né, que a moral solicita para a imprensa, fazer esse debate isento, sempre buscando o benefício da sociedade. Como você, Marcos, acabou de fazendo a cobrança na área da saúde, em cima de um inconformismo com aquilo que aconteceu com essa criança. Então, o agradecimento é nosso como cidadão por esse espaço que vocês fazem aqui de forma democrática, discutindo a nossa cidade com isenção. Nosso agradecimento, um abraço a todos os ouvintes, que temos uma semana abençoada.